esse é o nosso canal. Os homens falam, mas a Bíblia diz. Hoje o tema é Satanás ou o homem? Quem é o inimigo de Deus? Descubra a verdade. Irmãos, Atos 17, versículo 10, diz aqui que Paulo foi à sinagoga de Bereia e lá, quando ele ensinava, os irmãos lá checavam todo o ensino de Paulo. E Paulo diz que esses irmãos eram mais nobres do que os demais, porque mesmo sendo ele um apóstolo, aqueles irmãos checavam se o ensino de Paulo batia com as Escrituras. Então a nossa proposta é a mesma, que você que está ouvindo esse vídeo, que você possa checar na Escritura se aquilo que vamos abordar, se os textos que vamos mostrar corresponde àquilo que é pregado, se corresponde com a verdade que está na Bíblia. Porque os crentes de Bereia checavam as Escrituras para saber se o ensino de Paulo era verdadeiro. Você imagina se hoje nós estivéssemos checando bem os ensinos que muitos pregadores falam aí nos altares? Quanta mentira a gente ia encontrar? Então vamos, analisar aí. Então vamos conferir aí quem é o inimigo de Deus. É o homem ou é Satanás? Então eu te convido aí a acompanhar o primeiro texto desse estudo, Ezequiel 28, que normalmente é o texto clássico que os pregadores e muitos pastores usam para dizer que é Satanás que quis ser igual a Deus, é Satanás que se rebelou contra Deus. Então vamos analisar aí capítulo 28 de Ezequiel. Primeiro versículo aí então: veio a mim a palavra do Senhor, filho do homem, diz ao príncipe de Tiro, assim diz o Senhor Deus, no orgulho do teu coração, tu dizes, eu sou Deus, sobre a cadeira de Deus me assento, no meio dos mares, contudo, tu és homem e não Deus, embora consideres em teu coração como se fora o coração de Deus. Versículo 3 então aí, és mais sábio do que Daniel? Não há segredo algum que se possa esconder de ti? Pela tua sabedoria e pelo teu entendimento alcançaste o teu poder e adquiriste ouro e prata nos teus tesouros. Pela extensão da tua sabedoria no teu comércio aumentaste o teu poder. Por causa do teu poder eleva-se o teu coração. Portanto, assim diz o Senhor Deus, visto que consideras o teu coração como se fora o coração de Deus, eu trarei sobre ti estrangeiros, os mais formidáveis dentre as nações, os quais desembainharão as suas espadas contra a formosura da tua sabedoria e mancharão o teu resplendor. A cova te farão descer e morrerás da morte dos feridos no meio dos mares. Dirás então diante daqueles que te matar, eu sou Deus? Tu serás homem e não Deus na mão dos que te trespassam. Da morte dos incircuncisos morrerás por mão dos estrangeiros. Eu falei, diz o Senhor Deus, veio a mim a palavra do Senhor, filho do homem, levanta uma lamentação sobre o rei de Tiro e diz-lhe, assim diz o Senhor Deus, tu és o selo da perfeição, cheio de sabedoria e perfeito em formosura. Estavas no Éden, jardim de Deus,
Cobrias-te de toda a pedra preciosa, o sardio, o topázio, o diamante, o berilo, o ônix, o jaspe, a safira, o carbúnculo e a esmeralda. Os teus engastes e ornamentos eram feitos de ouro. No dia em que foste criado, foram eles preparados. Eu te estabeleci como querubim da guarda ungido. Estavas no monte santo de Deus, andavas entre as pedras afogueadas. Perfeito era nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Na multiplicação do teu comércio, se encheu o teu interior de violência e pecaste, pelo que te lancei profanado fora do monte de Deus e te farei perecer, ó querubim protetor, entre pedras afogueadas. Elevou-se o seu coração por causa da tua formosura, corrompeste a tua sabedoria, por causa do teu resplendor, por terra te lancei, diante dos reis te pus, para que te contemplam. Então vamos começar a analisar os primeiros versículos desse capítulo aí de Ezequiel. Vamos analisar primeiro o versículo 2 aí, que está dizendo, olha, filho do homem, diga ao príncipe de Tiro, assim diz o Senhor Deus, no orgulho do teu coração tu dizias, eu sou Deus, e sobre a cadeira de Deus me assento no meio dos mares. Contudo, tu és homem e não Deus. Então veja bem, aqui está claro que o próprio Criador está revelando a natureza desse personagem aqui, que é o rei de Tiro. Ele está dizendo aqui claramente que no orgulho do coração dele, ele dizia que era como um Deus. Mas o Senhor está dizendo, contudo tu és homem e não Deus. Embora no coração dessa pessoa ela achasse que ela fosse um Deus. Então está claro nesse primeiro versículo aí, para nós analisarmos, o versículo 2, que o próprio Criador revela a Ezequiel que ele está se referindo a um homem. Homem. O segundo versículo que eu quero também comentar aqui é o versículo 9. Ezequiel 28, 9 aí, ó. Dirás então diante daqueles que te matar, eu sou Deus? Tu serás homem e não Deus. Então, de novo, o Senhor revela ao profeta claramente que ele está se referindo a um homem, a uma pessoa. Está dizendo de novo aí. Então nós estamos clareando para você começar a entender que esse capítulo 28 de Ezequiel jamais se referiu a uma entidade espiritual. Ela está se referindo a um homem. Então vamos começar a checar agora sobre essa revelação ali de Ezequiel, que o Senhor diz que tu estava no Éden. Então vamos analisar agora. Vamos para Gênesis capítulo 3, versículo 1 em diante. Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais do campo que o Senhor Deus tinha feito. Esta disse a mulher, é assim que Deus disse, não comereis de toda árvore do jardim? Respondeu a mulher à serpente, do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher, certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que comerdes desse fruto,
os vossos olhos se abrirão, e sereis como Deus, conhecendo o bem e o mal. Então, irmãos, vamos analisar agora esse capítulo 3 de Gênesis aí. Aqui está dizendo que Deus criou a serpente como o animal mais astuto de todos que ele criou. Nós sabemos claramente que a serpente nesse texto aqui não está se referindo a uma cobra, está se referindo a Satã. Então nós precisamos de entender isso. Aqui está dizendo que o Senhor criou Satã mais astuto do que tudo. Então veja bem. E nesse texto vai aparecer pela primeira vez a participação de Satanás na história da humanidade. Porque vai acontecer o primeiro diálogo entre Satanás e o homem. Então vamos analisar agora, ponto a ponto, esse diálogo. Então vamos analisar agora. O que a serpente falou para o homem? A serpente falou para o homem. Eu vou destacar aqui o versículo 5. A serpente diz para o homem: porque Deus sabe que no dia em que comerdes desse fruto, os vossos olhos se abrirão, e sereis como Deus, conhecendo o bem e o mal. Então veja bem, não foi Satanás que quis ser igual a Deus. Na verdade, ele que disse para o homem que se o homem comesse, o homem seria igual a Deus. Então isso precisa ficar bem claro aqui para nós, que quando o texto de Ezequiel fala que o homem, que aquele personagem, ele queria um trono dele acima de Deus, evidente que não está se referindo a Satã. Satanás não almejou em momento algum o trono de Deus. Pelo contrário, ele falou com o homem que se o homem comesse daquela árvore, o homem ficaria igual a Deus. Isso que nós precisamos entender nesse capítulo 3 aqui de Gênesis, que está concordando com Ezequiel 28. Então, irmãos, até agora, com o capítulo 28 de Ezequiel e com o capítulo 3 de Gênesis, até agora nós estamos caminhando na direção clara, mostrando que Satanás até agora não demonstrou em momento algum rebeldia, rebelião contra Deus. E sim, o homem que começou a apresentar sinais claros de que ele está se rebelando contra Deus. Ele está se colocando contra o Criador. Até agora, o homem que está mostrando que ele queria ser igual a Deus. Então vamos analisar agora o livro de Isaías, capítulo 14, versículo 3 e 4. Olha aí, ó, versículo 3. No dia em que Deus vier a dar-te descanso do teu trabalho, do teu tremor e da tua dura servidão com que te fizeram servir, então proferirás este dito contra o rei de Babilônia. Então nós vimos aí que o profeta Isaías também recebeu uma profecia para ser entregue, direcionada ao rei da Babilônia. Um homem. E no versículo 12 aí mesmo, de Isaías 14, nós vamos acompanhar agora aí, ó. Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva, como foste lançado por terra, tu que debilitava as nações. Tu dizias no teu coração: eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus. Exaltarei o meu trono no monte da congregação, me assentarei.
das extremidades do norte. Subirei acima das mais altas nuvens, serei semelhante ao Altíssimo. Versículo 16: os que te virem te contemplarão e ponderando dirão: é este o homem que fazia estremecer a terra e tremer os reinos? Olha aí, irmãos, preste atenção. Está se referindo a um homem. De novo aparece a palavra sendo dada a essa pessoa, a esse personagem, o homem. Quero destacar aí o versículo 13, que está dizendo aí, ó, Isaías 14, versículo 13: tu dizias no teu coração: eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei meu trono no monte da congregação. Então veja bem, está mostrando claramente aqui aquilo que Ezequiel falou no capítulo 28, aquilo que entrou no coração do homem quando Satanás, a serpente, falou com o homem assim: olha, come desse fruto que você vai ficar igual a Deus. Por acaso não é isto que o profeta Isaías está dizendo aqui para o rei da Babilônia? Você está querendo colocar o seu trono acima do trono de Deus? Então está ficando claro aqui até agora que não tem nada a ver com Satanás, e sim com o homem que está querendo estabelecer o trono dele acima do trono de Deus nessa terra. Agora nós vamos começar a analisar o livro de Jó. O livro de Jó revela pela primeira vez na Bíblia o diálogo entre Satanás e o próprio Criador. Agora nós vamos começar a jogar por terra toda mentira construída que Satanás é o inimigo do Criador. Então nós vamos ver se é. Vamos começar a checar agora. Jó capítulo 1, do versículo 6 em diante. Certo dia, os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, e veio também Satanás entre eles. Disse o Senhor a Satanás: de onde vens? Respondeu Satanás ao Senhor: de rodear a terra e passear por ela. Então disse o Senhor a Satanás: observaste a meu servo Jó? Não há ninguém na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, que teme a Deus e se desvia do mal. Respondeu Satanás ao Senhor: teme Jó a Deus sem motivo? Acaso não o tens protegido de todos os lados a ele, a sua casa e a tudo que tem? A obra das suas mãos abençoaste, e os seus bens se multiplicam na terra. Estende, porém, a tua mão e toca-lhe em tudo o que tem, e ele certamente blasfemará de ti na tua face. Disse o Senhor a Satanás: muito bem, tudo o que ele tem está no teu poder, mas somente contra ele não estenda a mão. Então Satanás saiu da presença do Senhor. Então vamos analisar. Se Satanás fosse, como todo mundo fala, ou a maioria das pessoas fala, inimigo número 1 de Deus, do Criador, tem alguma coisa errada com esse texto aqui então, irmão. Tem alguma coisa errada com esse texto, que esse texto aqui está dizendo exatamente o contrário. Está dizendo que quando os filhos de Deus foram se apresentar perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Olha, quem que é os filhos de Deus que se apresentaram ao Senhor? O trono de Deus é acima da terra. Então aqui não está se referindo a pessoas humanas,
está se referindo a seres celestiais, está se referindo a anjos. Então está claro aqui que quando os seres celestiais foram se apresentar diante do trono de Deus, quem é que se apresentou junto? Satanás. Agora, se ele fosse inimigo, ele ia chegar na presença de Deus. Se ele fosse pecador, como que ele poderia chegar na presença de Deus se Deus é fogo consumidor? O Senhor disse para Moisés lá no deserto: Moisés, eu sou santo, eu sou fogo consumidor. O homem com pecado, ele não pode chegar perto de mim, porque o meu corpo é fogo, a minha natureza é fogo, eu consumo o pecado. Então veja bem, então já está derrubando essa mentirada já, porque está claro aqui que Satanás se apresentou. Detalhe, conversou com o Criador. Houve uma conversa entre Satã e o próprio Criador. Você por acaso conversa com seu inimigo na sua casa? Você convida alguma pessoa inimiga sua que está contra você para conversar com você na sua casa? Então é evidente que isso não bate. Então esse diálogo aqui mostra claramente que Satanás se apresentou junto com os demais anjos do Senhor, e o Senhor conversou com ele sobre um homem que estava nessa terra e que dava bom testemunho diante dos olhos dele. Esse homem era Jó. Então vamos analisar agora a segunda conversa que Satanás teve com Deus com respeito a Jó. Livro de Jó, capítulo 2, versículo 1 em diante. Em outro dia vieram os filhos de Deus apresentar-se perante o Senhor, e veio também Satanás entre eles. E disse o Senhor a Satanás: de onde vens? Respondeu Satanás ao Senhor: de rodear a terra e passear por ela. Então o Senhor disse a Satanás: observaste o meu servo Jó? Não há ninguém na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, que teme a Deus e se desvia do mal. Ele ainda conserva a sua integridade, embora me instigasse contra ele, para o consumir sem motivo. Respondeu Satanás ao Senhor: pele por pele, tudo o que o homem tem, ele dará por sua vida. Estende a tua mão e toca-lhes nos ossos e na sua carne, e ele certamente blasfemará de ti na tua face. Disse o Senhor a Satanás: pois bem, ele está em teu poder, mas poupa-lhe a vida. Mais uma vez houve o diálogo, e olha, o diálogo foi super amigável. Você não vê aí nenhuma palavra dirigida um contra o outro. Foi um diálogo, um bate-papo, e o próprio Criador autoriza ele a tocar na vida de Jó, mas sem sequer tirar a vida dele. Então está claro para nós até agora que Satanás não é esse inimigo do Criador. Parece chocante para você ouvir isso, mas eu estou só narrando as Escrituras. Eu não estou usando nenhuma fala humana, não estou usando psicologia humana para entender a Bíblia. Eu estou apenas narrando os fatos. Estou sendo fiel às narrativas. Estou fazendo o que os crentes de Bereia faziam. Checavam nas Escrituras se o ensino estava correto ou não com as Escrituras. Agora eu quero te levar para Mateus. Olha só onde é que nós vamos entrar agora. Agora nós vamos entrar no Evangelho de Mateus. Vamos analisar a experiência de Satã com o próprio Senhor Jesus. Mateus capítulo 4. Quero que você analise comigo aí, porque agora nós vamos começar a entrar para dentro
dessa situação. Nós vamos começar a aprofundar mesmo. Vamos fazer mostrar as provas e as contraprovas do que a verdade tem para nos revelar aqui. Então vamos agora acompanhar aí Mateus capítulo 4, versículo 1 em diante. Então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, sentiu fome. O tentador chegou-se a ele e disse: se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Respondeu Jesus: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo levou a cidade santa e o colocou sobre a parte mais alta do templo. E lhe disse: se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui para baixo, pois está escrito, aos seus anjos dará ordens a teu respeito, e eles te segurarão nas mãos, para que não tropeces em pedra alguma. Versículo 7, respondeu-lhe Jesus: também está escrito, não tentarás o Senhor, o teu Deus. Levou novamente o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e o seu esplendor. E lhe disse: tudo isto te darei se prostrado me adorares. Então Jesus lhe disse: retira-te, Satanás, pois está escrito, ao Senhor, o teu Deus, adorarás e só a ele servirá. Então o diabo o deixou e vieram os anjos e o serviram. Agora, irmãos, vamos analisar aqui. Veja só, preste atenção. A situação que foi criada no Éden, Adão e Eva no Éden, e a serpente colocada lá, a mais astuta de todos os animais, colocada lá em cena perto do homem e da mulher, e testando eles, fazendo exatamente o teste de obediência com eles, e eles tomaram bomba. A ordem que o Criador deu para eles, Satanás foi exatamente em cima dessa ordem para tentar testar a obediência do homem. E eles tomaram pau, tomaram bomba. Agora, o versículo 4 aqui, desse encontro de Jesus com Satanás, está claro que o Criador também fez o teste. Está dizendo aqui, ó, no versículo 1 do capítulo 4 de Mateus: então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado por quem? Pelo diabo. Então está claro aqui. Está claro aqui que o Espírito de Deus conduziu Jesus ao deserto e mandou Satanás ir lá testar. Assim como o Senhor mandou Satanás testar Jó. Satanás disse para o Senhor que Jó iria falhar. E o Senhor disse para Satanás: vai lá e testa ele então. Faz o teste. Por acaso não foi isso que aconteceu aqui não, irmãos? Por acaso não é isso que está escrito aqui? Parece que algumas pessoas não querem aceitar a verdade bíblica, querem aceitar as fábulas inventadas pelos homens, porque aqui está claro que Jesus foi conduzido ao deserto para ser testado, gente. E Satanás foi o elemento de teste, fez todas as propostas. E olha aqui para nós, hein? Hoje, se for analisar, tem uma montoeira de pastor que já tomou pau nisso aqui. Porque Satanás ofereceu aqui para Jesus os reinos dessa terra, a glória dessa terra. E Jesus rejeitou. Mas hoje o que tem de gente aceitando a proposta para conquistar, triunfar, ser poderoso, gente que está vendendo até os seus ministérios, porque querem ter um carro importado, querem ter
uma mansão, querem ter luxo, querem alimentar suas vaidades e estão aceitando a proposta de Satã. Por acaso não é isso que está acontecendo, não, irmãos? Mas aqui está dizendo que Jesus fez o contrário de Adão. Adão vendeu a fidelidade dele, quis ser igual a Deus, ostentou ser maior do que Deus. Aqui mostrou claramente que Jesus não. Yahushua aqui não aceitou a proposta de Satanás. Agora eu vou te levar para Apocalipse 12:10. Olha, preste atenção em Apocalipse capítulo 12, versículo 10. Então ouvi uma grande voz no céu que dizia: agora é chegada a salvação, a força, o reino do nosso Deus e o poder do seu Cristo, pois já o acusador de nossos irmãos foi lançado fora, o qual diante do nosso Deus os acusava de dia e de noite. Então, irmãos, preste atenção que está dizendo aqui claramente: quem é o nosso acusador? Satanás. E ele está dizendo aqui o texto que ele nos acusa 24 horas, dia e noite, diante de quem? Diante do nosso Criador. Por quê? Porque ele tem acesso ao nosso Criador, gente. Está aqui, ó. Quando você crente, ou você faz alguma coisa contra Deus, o acusador vai lá e diz: ah lá, tá vendo? Ele está fazendo isso lá, ó. Ele está praticando coisas contra as tuas leis sagradas. Não está claro aqui não, irmãos? Ah lá, o nosso acusador que acusava nossos irmãos diante de Deus, dia e noite, foi lançado fora. Então veja bem, aqui está claro que do mesmo jeito que ele se apresentou a Deus, junto com os filhos de Deus, junto com os anjos, no tempo de Jó, e ele tentou levantar acusação contra Jó, ele continuou fazendo esse papel. Então a Bíblia está dizendo claramente para nós que Satanás tem acesso ao trono de Deus para nos acusar. Mas, pela misericórdia também de Deus, nós temos também o advogado, que é o Senhor Jesus, Yahushua, que nos defende quando nós nos colocamos corretamente diante do Criador, quando nós erramos, pedimos perdão a Ele. Aí entra em cena o nosso advogado. Se Satanás vai como acusador, o Senhor Yahushua, o Senhor Jesus, toma a nossa causa como nosso advogado. Agora eu vou te dar um texto que vai te provar que não existe anjo inimigo de Deus. Não existe essa. Isso é uma mentira. Isso é uma mentira muito grande. Não existe nenhum anjo que é inimigo de Deus. O único inimigo de Deus, pela Bíblia, com todos os relatos, é o ser humano. Eu vou te dar mais um texto para você ver que não existe anjo inimigo de Deus. 1 Reis, capítulo 22, versículo 19 a 23. Abra aí que você vai ver. 1 Reis, capítulo 22, versículo 19 a 23. Versículo 19 aí, ó. Continuou Micaías: ouve, portanto, a palavra do Senhor. Vi o Senhor assentado sobre o seu trono, e todo o exército do céu estava ao redor dele, a sua mão direita e a sua mão esquerda. Perguntou o Senhor: quem induzirá Acabe a subir para que caia em Ramote Gileade? Um dizia desta maneira e outro dizia de outra. Então saiu um espírito e se apresentou diante do Senhor e disse: eu o induzirei. E o Senhor lhe perguntou: de que modo? Respondeu ele:
eu sairei e serei um espírito mentiroso na boca de todos os seus profetas. Disse o Senhor, tu o induzirás e ainda prevalecerás. Sai e faça assim. Assim, agora o Senhor pôs o espírito mentiroso na boca de todos estes teus profetas, e o Senhor falou o que é mal contra ti. Presta atenção, versículo 23, gente. Olha aí, olha. Assim agora o Senhor pôs o espírito mentiroso na boca de todos estes teus profetas, e o Senhor falou o que é mal contra ti. Então está claro aqui para nós que o Senhor controla todas as coisas. Não existe nenhum anjo rebelde contra o Senhor. Aqui está claro que todos os anjos se apresentaram diante do Senhor. Está aqui, olha. Versículo 19, irmãos. Está lá dizendo, ela viu o Senhor assentado sobre o seu trono, e todo o exército do céu estava ao redor dele, tanto à direita quanto à esquerda. E houve uma proposta para induzir o rei Acabe a um erro. Um espírito de engano se apresentou ali e disse, eu vou enganar o rei Acabe. Irmãos, então está claro aqui para nós. Eu sei que para você pode parecer estranho essas coisas, porque infelizmente nós somos ensinados errado. É tanta mentira sendo ensinada que quando a verdade que a Bíblia conta é colocada para nós, soa mal na nossa mente. Parece algo estranho, mas é isso que a Escritura está mostrando para nós. Agora eu vou te levar na experiência do apóstolo Paulo, né? Porque tem gente que fala assim, ah não, eu quero ver no Novo Testamento. Quero ver no Novo Testamento. Então vamos. Você já teve lá a experiência de Jesus com Satanás, lá na tentação lá do deserto. Agora eu vou te levar em Paulo. Olha a situação de Paulo. Vamos ler aí, ó. 2 a Coríntios, capítulo 12, versículo 2 a 9. Olha o que está dizendo aqui, hein? Versículo 2 em diante. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado até o terceiro céu. Se no corpo, não sei. Se fora do corpo, não sei. Deus o sabe. E sei que o tal homem, se no corpo, se fora do corpo, não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras indizíveis, as quais não é lícito ao homem falar. De um assim me gloriarei, mas de mim mesmo não me gloriarei, senão nas minhas fraquezas. Ainda que me gloriasse, não seria insensato, porque estaria dizendo a verdade. Mas abstenho-me para que ninguém pense de mim mais do que em mim vê ou de mim ouve. E para que não me exaltasse pelas excelências das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás para me esbofetear, a fim de não me exaltar. 3 vezes orei ao Senhor para que o afastasse de mim. Ele, porém, me disse, a minha graça te basta, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, de boa vontade me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Eu vou comentar aí, irmãos, o versículo 7. Preste atenção para você ver a experiência que Paulo teve. Ele está dizendo que ele teve uma experiência tão forte espiritual, que para ele não se exaltar por causa dessa experiência que ele teve, para que ele não ficasse soberbo demais, foi-lhe dado um espinho na carne. Olha o versículo 7, a saber, um mensageiro de Satanás, gente. Olha aí. Um mensageiro de Satanás foi enviado para esbofetear Paulo.
E o versículo 8 diz que ele orou 3 vezes ao Senhor para que o afastasse dele. Mas o Senhor disse o quê? Não vou afastar, minha graça te basta. Então veja bem, irmãos, Paulo não era o apóstolo que tinha autoridade espiritual para expulsar demônio, curar, fazer tantas coisas, mas aqui está dizendo claramente que o Criador enviou para ele uma disciplina ali para ele, que ele orou 3 vezes para tirar essa disciplina, e o Senhor não tirou, falou para ele, minha graça te basta. Agora, que tipo de disciplina foi essa? Um mensageiro de Satanás. Olha aqui, irmãos, vê se não está claro aqui. Um mensageiro de Satanás foi enviado para esbofetear Paulo. E Paulo orou 3 vezes ao Senhor, mas ele não tinha autoridade para expulsar demônio. Expulsava demônio à vontade, curava enfermos em nome de Jesus, em nome de Yahushua, mas aqui ele não conseguiu botar para fora não. E ele orou 3 vezes pedindo misericórdia, e o Senhor falou assim, não vou retirar, minha graça te basta. Agora, para fechar esse tema, eu quero te levar a 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículos de 9 a 12. Preste atenção, porque vai testificar com tudo isso que nós estamos estudando. Então, irmãos, está claro aqui para nós. Preste atenção. Olha o que o apóstolo está dizendo sobre o anticristo. Versículo 9. A vinda desse iníquo é segundo a eficácia de Satanás. Por que segundo a eficácia? Porque ele vem com todo espírito de engano que está por trás do personagem de Satã. Porque Satã tentou enganar Adão e Eva e conseguiu. Tentou enganar Jesus, não conseguiu. Então Paulo está dizendo que a vinda desse iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder, sinal, prodígio da mentira, e com todo engano da injustiça para os que perecem. Perecem porque não receberam o amor à verdade para serem salvos. Agora preste atenção ao versículo 11. Por isso Deus lhe envia a operação do erro, para que creiam na mentira. Então está dizendo claramente aqui que Deus envia a operação do erro para toda pessoa que não ama a verdade. Então toda pessoa que não tem amor pela verdade das Escrituras, ela vai ser enganada por um espírito de erro que o próprio Criador vai enviar. E olha o versículo 12. Para que sejam julgados todos os que não creram na verdade, antes tiveram prazer na iniquidade, na mentira. Então aqui está dizendo claramente no versículo 11 que Deus envia a operação do erro. Ele permite, como permitiu aquele espírito sair e enganar o rei Acabe. Então veja bem, se você não ama o teu Criador, não ama a verdade, você vai ser enganado. Nós fizemos um vídeo aí para desmascarar o arrebatamento. Essa mentira que criaram que nós íamos ser arrebatados a qualquer momento, não ia passar por perseguição nenhuma. Nós fizemos um vídeo que você pode checar aí. Se você não viu esse vídeo ainda, você pode conhecer mais essa verdade que está lá, ó. Arrebatamento, descubra a verdade. Você vai descobrir lá que não tem arrebatamento antes do anticristo. Então, irmãos, aqui está claro para nós. Não adianta a pessoa trazer um versículo da Bíblia para tentar provar que Satanás é inimigo. Olha, se você tem 30 versículos mostrando uma coisa, por que você vai pegar um versículo e vai acreditar nele?
é aí que você corre o perigo de cair numa mentira. Porque você joga fora uma montoeira de provas contextuais para pegar um versículo deserto e fazer dele a sua crença. Então aí é porque você está querendo ser enganado. Porque aqui os textos foram passados, mostrados para você. Agora você escolhe. Se você quer continuar na mentirinha, que Satanás é o inimigo de Deus, ou se você quer aceitar a verdade que o inimigo de Deus é o homem. É o homem que se rebelou contra Deus, é o homem que quis ser Deus na terra, é o homem que não quer o governo do Criador nessa terra. Olha, e tem mais. O Criador, pela misericórdia dele, eu já estava deitado para dormir, quando ele me deu mais esse acréscimo. Ele me deu 2 textos aqui para acrescentar. Já estava pronto, mas ele quer provar para nós. Então vamos lá os textos. Lucas 22, versículo 31 e 32. Olha só, isso foi um acréscimo pela misericórdia do Criador, para que esse estudo ficasse mais completo. Olha o que Jesus disse para Pedro. Lucas 22, versículo 31. Simão, Simão, Satanás vos pediu para peneirar como trigo, mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Então preste atenção aqui, que Jesus disse claramente que Satanás pediu para peneirar a fé de Pedro. Pediu a quem, irmãos? Pediu ao próprio Criador, como pediu no caso de Jó. Ele pediu para tocar na vida de Jó. Aqui Jesus disse: Satanás pediu para peneirar sua fé, Pedro, mas eu também roguei junto ao Pai. Então ficou claro aqui que Satanás pediu autorização para tocar. Então ele não é autônomo, ele não é inimigo. O Criador tem todo o controle da situação aqui nessa terra. Então ficou claro aí que Satã pediu para tocar na fé de Pedro, mas Yahushua, Jesus, cobriu ele, intercedeu. Então vamos agora para fechar o estudo, Apocalipse capítulo 20, versículo 1 em diante. Presta atenção. Apocalipse 20, a partir do versículo 1. Então vi descer do céu um anjo que tinha a chave do abismo e uma grande cadeia na mão. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o amarrou por 1000 anos. O versículo 3 vai dizer aí, lançou no abismo e ali o encerrou e selou sobre si, para que não enganasse mais as nações, até que os 1000 anos se completassem. Depois disto é necessário que seja solto por um pouco de tempo. Então ficou claro aí que pela ordem do Criador ele foi preso 1000 anos, e pela ordem do Criador ele foi solto depois de 1000 anos. Então, irmãos, ficou claro aí que ele não é inimigo do Criador, ele está sujeito às ordens do Criador. O Criador tem total domínio sobre ele. Nós vimos nesse estudo claramente que o homem sim, o ser humano, esse sim, se rebelou contra Deus lá no Éden e continua se rebelando e quer assumir o controle deste mundo, quer ser como um Deus nessa terra. Esse sim é o inimigo do Criador, que nós precisamos entender com esse estudo. Fiquem todos na paz do nosso Senhor, e que os irmãos possam estudar esse vídeo como os crentes de Bereia estudavam as Escrituras.